Olá, galerinha do 7º ano! Estão lembrados da prof? Eu sou a professora Vânia. Gravei aquelas 2 primeiras aulas lá do início das nossas aulas, videoaulas, né? Do Aula Paraná. Estou aqui novamente para trabalhar um assunto diferente com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos falar da orientação. Então, para quem acredita que a educação física é só esporte, é só bola, é só o físico, só o corpo, está muito enganado. As aulas de educação física abrangem todas as nossas dimensões, né? Então, nós não podemos separar o nosso corpo da nossa mente, né? Tá tudo junto, né? E a educação física também pode ser uma aula muito desafiadora, que envolve raciocínio, que envolve expertise, né? Estratégias para vencer um desafio. Então, na aula de hoje, nós vamos relembrar aquilo que vocês já tiveram, os conceitos, a orientação. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre as práticas em que envolve a natureza, né? Os esportes de aventura, que são na natureza mesmo, espaços como bosques, florestas, ambientes assim banhados, onde existem reservas naturais, onde existe um ambiente propício, né, para essas aventuras. Já as práticas urbanas, elas se referem a práticas que acontecem nas cidades, nas ruas, né, lugares não perigosos, né, mas parques, enfim, no meio mais urbano, mas envolvem também estruturas, né, dos parques como as calçadas, as escadas, então estruturas mais de cimento, de alvenaria, nem só grama, nem só questões mesmo da natureza, tá bom? E vamos ver o que a educação física tem para contribuir e por que essas práticas fazem parte das aulas de educação física. Mas antes de tudo, eu quero lembrar para vocês de uma coisa que é muito importante, que tem tudo a ver com esse sentimento de aventura, de inovação, de descobrir, de desbravar algo novo, né? Que são essas 3 palavrinhas: ação, risco e desafio. O que isso quer dizer? Ação significa que existe movimento, existe ação mental, pensar as estratégias, existe ação física, correr, ultrapassar os obstáculos, desafios, né? Vai para o terreno de terra, vai para a água, para outro ambiente, salta, pula as pedrinhas de um córrego, né? Que envolve muita ação. Risco, sim. Existe um risco, mas é um risco controlado, digamos assim, porque o risco não vai pôr a segurança do aluno, do professor, né, das pessoas em questão em risco de acidente, de sofrer uma lesão, um machucado, mordida de cobra, coisas assim, né? Mas existe um risco, é um risco controlado. E também que envolve muito desafio. Então, não é uma coisa assim parada, uma coisa monótona, não. É algo que nos desperta o interesse, a vontade de vencer, de descobrir algo novo e de ser vitorioso, por que não, né? Então, mais ou menos, deu para a gente ter uma ideia do que a gente vai ter na aula de hoje. Inclusive, vamos falar da bússola. Aqui a bússola está bem agitada, né? Mas vocês devem lembrar, né? Para que serve? Ela sinaliza, né, o norte, né, as posições, faz com que a gente use esse objeto como uma ferramenta, né, em termos de orientação, para nos orientarmos no espaço onde nós estamos, certo? Então, vamos adiante. Então, o que mais nós devemos saber, né, sobre orientação? É a arte de navegar por terras desconhecidas, com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola, onde está marcado o percurso que deve ser realizado no menor espaço de tempo possível. Olha que bacana, olha quantos conceitos nós temos aqui, né? Navegar significa percorrer distâncias, um espaço desconhecido. Isso que é o bacana, é desbravar, é conhecer. Se eu estou fazendo uma atividade num espaço que eu estou corriqueiramente, né, da sala para a quadra, para o espaço da cantina, digamos assim, da escola, são espaços que eu já conheço, eu posso até estar vendado que eu vou conseguir me localizar. Mas um espaço que eu quase não conheço, né, ou que apresenta alguns mistérios, né, um roteiro mais
diferente, né? Isso já vai me despertar o interesse, a vontade de descobrir, desbravar algo novo, né? Então, terras desconhecidas, olha só que bacana. O mapa topográfico parece uma palavra muito estranha, né? Mas está se referindo a um mapa de orientação, né? Então, que ele é feito pelas pessoas que estão organizando essa atividade, essa prova, e vai mostrar ali os pontos, né? Onde elas estão, onde estão os prismas, os pontos de controle, que a prof vai explicar direitinho na sequência, né? Então, esse mapa é onde está ali localizado, né? Os pontos onde a gente vai ter que percorrer, vai trazer algumas pistas de como vai ser o roteiro, os obstáculos que a gente vai ter, né? E uma bússola, que a prof já falou, né, que é aquele objeto que nos orienta, nos faz com que a gente perceba, né, onde a gente está localizado, onde que é o norte, né, nos dá uma orientação. Onde está marcado o percurso, né, que é esse aqui, onde vai ser percorrido, né, no menor espaço de tempo possível. Então, gente, não basta ser o mais ágil na corrida, né, precisa também ter um raciocínio lógico bem bacana, ter um tempo de reação legal, né, para poder ser bem colocado, para poder ter um bom desempenho e até receber a premiação final, uma medalha, troféu ou algo assim, né. Na sequência, que mais? Nós sabemos que, observem primeiro essa figura aqui, olha que bacana, são equipes, né, mas estão correndo sozinho, cada um com seus objetos, a sua carta, né, o seu mapa, a sua bússola, eles receberam a orientação e estão saindo, né, foi bem o momento em que eles estão indo para a prova, né. Aqui nessa outra imagem também nós temos o mapa, ali a posição, posicionando a bússola para orientar, né, mas vamos lá. Se diz respeito, então, a uma corrida individual contra relógio, né, contra o tempo, em terreno desconhecido e variado. Então, que tenha diferenças de nível, desnível, passa por uma rocha, faz a volta num córrego, né? Então, assim, é um terreno acidentado, digamos assim, né? Passa por meio das árvores, sobe, desce, né? Geralmente de floresta ou montanha, num percurso determinado no terreno por pontos de controle. Pontos de controle vocês também vão encontrar em alguns materiais como prisma, a prof vai explicar melhor na sequência, que o orientista ou quem está praticando a atividade de orientação, né, o corredor no caso, deve descobrir uma ordem pré-definida. Tá certo? Então, isso tudo é como funciona, né? Então, para realizar ele percorre, então, seus próprios itinerários, utilizando um mapa e, eventualmente, uma bússola. Por que está escrito ali, eventualmente? Porque nem sempre a gente dispõe desses materiais, né? Então, o que a prof falou até agora é uma competição oficial, onde existem esses materiais, né? Ou quando a escola faz um convênio, digamos assim, com uma instituição como os escoteiros, como o exército, né? Ou bombeiros também, às vezes, né? Alguns batalhões, né? Tem essa disponibilidade, essa flexibilidade de dar essa oportunidade dos alunos experienciarem. Então, eles nos emprestam esses materiais, nos cedem, às vezes, os espaços deles, né, para essas atividades, né? Mas isso aí depende muito da realidade, da onde você está inserido, onde está inserida a sua escola. Mas o certo, a prof está explicando para vocês como é o correto a nível de competição, né? Mas na prática, a gente improvisa, a gente, mesmo não tendo a bússola, a gente consegue formar, né, ter uma orientação com o professor, uma explicação mais fácil, e aí a gente adapta, tá? E vocês vão ver uma prática bem interessante que pode acontecer na escola de vocês. E agora que vocês estão mais em casa, até no pátio da casa de vocês. Aguardem. Vamos adiante. Vamos falar um pouquinho da história, né? A gente sempre precisa entender um pouco da história, da onde que veio, como que surgiu, né? É muito interessante a gente saber disso. Então, vamos lá. Ela surgiu como um desporto, né? Então, já existia essa atividade de orientação na mata, nos desbravamentos, né? Mas, como desporto, a orientação nasceu em 1850, nos meios militares escandinavos. Então, imaginem lá o norte da Europa, né? Aqueles países, né? Então, eles usaram
a orientação como um esporte, como uma atividade esportiva, né? Então, nessa data aí, 1850. Que a utilizaram como meio de entretenimento para suas tropas. Então, já que os militares possuíam um certo conhecimento de localização, de sobrevivência, né, técnicas de sobrevivência na mata, eles aproveitaram e usaram isso como uma brincadeira, né? Fizeram uma competição que faz com que a pessoa desenvolva mais as suas habilidades, né, na mata, prestar atenção, se orientar, mas também usaram isso como uma brincadeira. E quando existe essa questão do competitivo, né, torna tudo mais interessante, mais participativo, né, e as pessoas gostam, né, dessa atividade, certo? Então ele iniciou desta forma, né? Os registros indicam que em Bergen, na Noruega, que também é um país, né, dessa região dos escandinavos, né, no dia 31 de outubro de 1897, que se originou a primeira atividade desportiva de orientação. Então, que bom, né? Houve esse registro, né? Ela já acontecia de forma como brincadeira e aqui foi registrada, então, essa primeira atividade desportiva, competitiva de orientação. Bacana? Vamos adiante. Então, os países nórdicos são ainda hoje aqueles onde a modalidade é mais difundida. Então, pelas características da geografia do local, por ser a região que criou, né, essa modalidade, então talvez seja por isso que tenha mais divulgação, é onde ele está sendo mais difundido, né? A maior prova do mundo, então, o Origen, realiza-se anualmente na Suécia, com um número de participantes que chegou a alcançar os 25 mil. Olha que bacana. Assim como o Brasil é o país do futebol, que a maioria das pessoas pratica, né? Então, aqui também. Então, nesse caso desses países, né, da Noruega, da Suécia, então, eles têm a orientação como seu esporte de referência, digamos assim. Em 1974, no Brasil, foi incluído no currículo da Escola de Educação Física do Exército como matéria obrigatória. Então, se tornou, há mais ou menos 46 anos atrás, uma disciplina, uma matéria mesmo, que era conteúdo que esses alunos da Escola de Educação Física do Exército precisavam fazer, né? Então, isso foi bacana, foi um marco, né? E a gente sabe que muitas atividades acontecem. Eu, enquanto acadêmica, estudante de Educação Física, tive essa oportunidade de participar de um evento que era feito pelos militares, mas que abriram para nós, então explicaram bem como é que funciona, nos deram vários circuitos, vários roteiros para a gente fazer. Foi muito interessante, eu até ganhei uma medalha, a medalha de 13º lugar. Teve gente que disse também, só tinham 13 competindo, né? Só que não, nada disso. Eram muito mais que isso, né? Estávamos em 40 e poucos alunos, né, acadêmicos. Mas, enfim, são coisas que marcam a vida da gente, né? Ao longo desses mais de 100 anos de existência aqui no Brasil, a modalidade foi evoluindo, não só no Brasil, né, mas foi evoluindo, tornando-se um esporte altamente desenvolvido, que é praticado simultaneamente no mesmo espaço, no mesmo tempo, por todos, independentemente do nível físico ou técnico, da idade ou de gênero. O que isso quer dizer? Que é uma modalidade que ela facilita bastante, porque ela não precisa ter um tempo para uma categoria, um tempo para outra, né? Ou como numa maratona, né? Sai um pelotão, depois sai outro pelotão, não. Né? Acontece tudo simultaneamente, então, eles dão, né, explicam certinho, entregam os materiais, né? Eles têm uma identificação número, né? E naquela experiência que eu tive, nós podíamos competir em grupos, em duplas, né? Mas é porque era um aprendizado, né? Mas que a gente sabe que são corridas individuais, né? Então, orienta todo mundo. Então, o que quer dizer aqui nível físico? Então, pode ser que sejam já atletas profissionais, gente que é corredor, que participa mesmo dessas atividades do exército, enfim, que já tem um preparo físico melhor, que tem a técnica, como pode ser os iniciantes. Então, tem várias categorias, né? Independente da idade, tem a idade mais avançada, que no caso é sênior, tem a infantil, mirim. Então, cada competição eles dão os nomes, né? Mais destinados a isso. Ou gênero, se é feminino, masculino.
Então é bacana porque você compete todos ao mesmo tempo, cada um vai com a sua carta, com o seu roteiro e os demais também estão competindo. Então um respeita o outro e é uma competição justa, porque você vai ser avaliado, digamos assim, de acordo com a sua categoria. Então é bacana porque é um dia inteiro, muitas vezes, de atividades, né? E todos participam, todos se divertem. E como a corrida é individual, e ele já participou de outro, então ele tem o seu índice, ele tenta superar isso, então ele vai superar as suas limitações. Isso é muito bacana, traz muita gratificação para quem participa. Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre os locais da prática. Eu já dei algumas pistas, né? Então, em terrenos acidentados, pega um pouco de areia, um pouco de barro, né? Envolve passar entre as árvores, às vezes tem trechinhos em que as árvores estão muito juntas, muito próximas, você tem que se abaixar, você tem que se subir, né? Escalar um pouquinho. Então, depende muito do nível, né? Daquele grupo, daquelas pessoas, né? Então, as atividades são organizadas, né? Os percursos são feitos para que a pessoa tenha acesso e consiga realizar, então que seja de acordo com a sua categoria, digamos assim, né? Mas vamos lá. Qualquer lugar, desde que exista um mapa de orientação dessa área. Tendo o mapa ali, com os pontos, os obstáculos, faz a volta em volta de uma pedra, né? Então tem toda essa organização. Pode ser uma floresta, uma montanha, a zona urbana, pode ser feito no pátio da escola, né? Qualquer local é adequado, que é adequado para a sua prática. Então, aqui a gente tem uns exemplos, né? Onde existe grama, onde existe troncos, aí você pula o tronco, você vai para lá, você vai para cá. E aqui dá bem para ver um prisma, um ponto de orientação. Ele tem um número, tem lugares em que se coloca o cartão e é feita uma marcação, tipo um grampeador, que ele faz uma determinada marca. Em alguns lugares é um carimbo, para todos saberem que você passou por aquele ponto, né? Por aquele prisma, aquele ponto de controle, que é sinalizado por cores, né? A gente vai ver isso na sequência. Aqui um exemplo da bússola, né? Que é colocada ali para orientar mesmo. Tá? Então, não é um jogo de estratégias, uma atividade que envolve essa expertise ali, saber se localizar e escolher o trajeto, né? Então, não é só físico, não é só corrida, né? Certo, gente? Tranquilo? Nós vamos ver um exemplo bem bacana depois, numa zona urbana, que é uma escola, uma quadra da escola. Muito bem. Sobre o terreno, então, ele deve ser agradável, com variações de relevo, para ter aquele desafio que a gente falou, né? E de vegetação. Então, você já está trabalhando ali, passando entre as árvores, né? É uma forma da gente entender que a gente tem que preservar. Você já pensou se cada um que passar naquele roteiro ali, aquele trajeto, arrancar uma folha da árvore, um galho da árvore, vai chegar ao fim da atividade e não vai ter mais vai ficar só o tronco da árvore, né? Então, é aí que a gente entende, a gente está mais em contato com a natureza, a gente preserva, a gente cuida, né? A gente passa por entre os galhos para não estragar a plantinha, né? A árvore. E possuir características que o tornem acessível a todos os grupos, né? Pode ter um roteiro mais difícil que o outro, porém, todos têm condições de percorrer. Desde que iniciem na modalidade até aqueles que praticam no mais alto nível. Então, aquilo que a prof já falou, das categorias, dependendo do nível. Temos aqui também que as provas em parques ou áreas urbanas, embora reduzam o fator de contato com a natureza, são cada vez mais em número, conferindo mais visibilidade nas competições. O que isso quer dizer? Que, lógico, em regiões urbanas, né, em parques ou escolas, né, tem mais visibilidade, a questão da divulgação, da filmagem, né, enfim, tem mais público assistindo e que lá no barro, lá no interior, lá na zona rural, ali na floresta, não tem tanta visibilidade, né. Então, por isso que a gente observa que está aumentando, né, essas práticas na zona urbana, né, nas grandes cidades, tá certo? Aqui a gente tem uns exemplos aqui. Vejam bem, idades diferentes, aqui um senhor, uns jovens ali atrás, né, num terreno que é meio pedra, meio alto da montanha, aqui a galera assistindo, né, outros vindo desta região, aqui é o
o mar, uma praia aqui subindo, né? Então tem facilitadores, né, como uma corda para ajudar. Então tudo isso é organizado antes, né, para facilitar, para que as pessoas não se machuquem. Então tem risco? Tem, mas é um risco com segurança, né? Ele é previsto, né, o risco para que não aconteça nenhum acidente, nenhuma tragédia. Envolve percursos com água também, né? Mas tudo isso já é visto antes para que não tenha maiores preocupações, né? Com questões de segurança. Então é tudo tranquilo, né? Deu para a gente perceber um pouquinho essas diferenças, né? Dos terrenos, da questão da natureza. Mas agora vamos a uma atividade. Chega de papo. O prof explicou, falou, e agora eu quero ver quem está ligado nesse conteúdo, nessa aula. Hora de praticar. Será que vocês vão sair porta fora? Não. Modo de dizer, né? Por enquanto não, mas vamos lá. Com base na ideia de risco, desafio e ação, você deverá planejar um circuito envolvendo atividades de corrida de orientação. Olha só que desafio grande. Faça um desenho do circuito mostrando com detalhes qual será o percurso a ser feito para passar em cada prisma, em cada estação, em cada ponto de controle. Olha só que legal. Vocês vão imaginar. Quem gostaria de fazer, imaginando a sua escola, imaginando a sua casa, o seu pátio, ali a sua vizinhança? Tudo bem, se não pode criar um totalmente novo. Imagine um bosque, um parque, uma área próxima à sua casa. Lembre-se de considerar a segurança dos participantes e que o circuito deve conter diferentes graduações de dificuldade para dar conta das diferenças individuais das pessoas que vão participar, né? Então, encaminhe para o ambiente virtual do Google Classroom. Então, o que é para vocês fazerem? Vocês vão pegar o caderno de vocês, né? E vão desenhar, vão imaginar que vocês vão promover um evento de orientação. Então, vocês vão desenhar ali uma pedra grande, a pessoa corre uns trajetos, né? Vocês vão criar pelo menos 3 níveis, um simples, um moderado e um mais difícil. Tá bom? E vocês vão criar a oportunidade de vocês de usarem a criatividade, usarem tudo isso que a gente falou até agora e montarem um circuito bem bacana, como se vocês fossem ensinar alguém, oportunizar para os amigos de vocês praticarem. Beleza? Aproveitem o tempo.
Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado bem o tempo. Eu acredito no potencial de vocês. Essa é uma possibilidade bem bacana de vocês usarem a criatividade de vocês, tá bom? Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre os princípios básicos, né? A respeito da orientação. Na partida, na atividade, né, cada participante recebe um mapa específico de orientação, aquele mapa topográfico que a Prof falou antes, onde estão marcados pequenos círculos que correspondem a pontos de controle. A gente vai ver depois na prática ali, no exemplo, tá bom? Estes são materializados no terreno pelas balizas. Balizas são os prismas, são os pontos de controle, de cores laranja e branca. Em geral, isso a gente está falando de uma competição oficial. Nas que a gente faz, não necessariamente tem essas cores, né? São cores que quase não se encontram na mata, então se destaca bem, né? Que serão visitados na ordem indicada. Então, para permitir que a prova seja efetivamente aberta a todos, existem sempre diversos percursos adaptados à condição física e técnica de cada participante. Que é aquilo mesmo que a Prof falou. Então, aqui só estão destacados os pontos para que vocês fixem bem, tá certo? Aqui a moça também está se orientando, aqui vai ser dada a largada, né? Então, com os percursos bem adaptados para cada nível de participante. Também sabemos que os participantes devem cumprir as seguintes regras que realizem um percurso de orientação. Passar por todos os pontos de controle, isso é obrigatório, né? Não pode, se ele chegar lá no final, tendo pulado, passado um sem ter feito o controle, ele não pontua, né? Não é considerado válido, né? Então, marcar corretamente o cartão de controle e respeitar a natureza. Olha que bacana. Sem menos importância, tem que preservar a natureza. Então, tem pessoas cuidando ali, se você vai prejudicar a natureza, se você vai fazer um estrago lá na árvore, tá todo mundo observando. Então, é um fator importante, que faz diferença lá no resultado. Cada esporte tem a sua característica própria, que o distingue dos demais, tá certo? Na sequência, a característica única do esporte de orientação é escolher e seguir a melhor rota. Isso é o mais importante, por isso que a Prof colocou em negrito. Através de terreno desconhecido, numa luta constante contra o tempo. Então, precisa ter as estratégias, analisar, estudar e ser rápido, tá certo? Então, aqui, repassando mais uma vez, para vocês fixarem bem quais são os instrumentos necessários, né, para a prática da orientação. Um mapa, né, que pode ser uma carta, a gente chama de carta, com essas orientações, o local onde é que tem que passar, percorrer. A bússola, que também, se caso a gente não tem, não impede que a gente pratique, né? Mas a bússola também é um instrumento de orientação. O prisma, que é o ponto de controle, né, que é a baliza, que é o cone que está ali sinalizando o local onde a gente tem que passar. O cartão de descrição, que é onde está descrito o percurso, o cartão de controle, aqui dá para ver que a menina está colocando um cartão e apertando ali. Ele vai fazer uma marcação na fichinha de controle dela, tá certo? Aqui é um carimbo, né? Ele está carimbando, está no dedo, você já é um atleta profissional, ele está aqui no dedo, ele está carimbando que ele passou aqui, né? E ali também sinalizado por números, né? E o sistema eletrônico, existe também um sistema para pontuar eletrônico e tal, mas nós não vamos entrar muito nesse assunto, certo? Então, não é difícil, dá para adaptar, né, em vários contextos, em várias realidades, e é muito interessante. E por que ele é interessante? Porque ele desenvolve muitas habilidades que vocês vão levar para a vida de vocês, né? Para o dia a dia, quando vocês estão passando por uma situação de perigo, tempo de reação, se localizar, onde é que eu estou, o que eu posso fazer para sair daqui, né? Uma situação de risco, né? Você já tem essa estratégia, você já tem isso desenvolvido, né? Mais especificamente, vocês vão melhorar a leitura, né? Que precisa ser uma leitura precisa do mapa. Então, agora, vocês vão dar mais valor para os professores de geografia de vocês, né? Como se orientar, como interpretar esse mapa, onde é que é rio, onde é que é terra, onde é que é mar, né? Avaliação e escolha da rota, então você vai ter que avaliar, medir ali mais ou menos o que vai ter que ser feito e escolher a melhor rota. O uso da bússola, que também é um instrumento importante, não é assim tão caro, né? A gente pode adquirir,
né? E mesmo a escola pode conseguir, né? Com uma verba, né? Desenvolve muita concentração sobre tensão, porque você tem um tempo, você quer melhorar o seu tempo, você quer vencer os outros, então sob tensão você vai tomar uma decisão, né? Que essa tomada de decisão rápida e precisa, né? Correr em terreno natural, acidentado, subir, então uma atividade física bem bacana, né? Então aqui a imagem reflete bem isso que está acontecendo, olha só que bacana. E aqui, gente, a prof vai mostrar para vocês os símbolos, né? Que esse aqui é um exemplo do mapa, né? Ele pode ser mais complexo, mas aqui, dessa forma, dá bem para a gente entender. O início, onde ele dá a partida, largada, ele corre até o ponto de controle, e aqui vai ter uma pista para ele achar o segundo ponto de controle, que pode ser uma charada, uma curiosidade que ele responde, né? E alguma forma para ele chegar no posto de controle 2, para ele descobrir onde é que está o 2, né? Porque esse aqui é simples, mas se fosse uma mata, como que ele ia chegar no controle 2, né? No prisma 2. E aqui ele vai fazer uma marcação para dizer que ele passou, às vezes ele coloca tira uma fitinha, amarra uma fitinha no braço, segue correndo, vai para o ponto de controle 2. E aqui, por que será que são linhas, né? E linhas aqui, e aqui é um pontilhado? Provavelmente aqui existe um obstáculo, uma grande pedra, uma rocha, alguma coisa que ele teve que desviar, ou um prédio, se for numa zona urbana, né? E aqui a chegada. Então, esse é um percurso bem simples para a gente entender, né, como que acontece, certo? E aqui eu prometi para vocês que ia ter uma experiência bem bacana que os professores fizeram e que mapearam uma quadra poliesportiva, muito conhecida por vocês, né? E aqui tem um percurso bem bacana, mas é um exemplo, né? Vai muito da criatividade de quem está organizando esse evento, essa proposta, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a saída, o ponto de controle 1, 2, 3. Na verdade, nem precisaria ter os números, né? Porque não precisaria ser nessa sequência. Mas, enfim. E aqui ao lado nós temos um gabarito, que é os números que ele vai encontrar. Então, imaginem assim. Vocês estão participando, cada um de vocês tem uma ficha e aqui vai ter o número, ou aqui vai estar em branco e ele vai correr aqui, ele vai correr para o ponto 1 e ele vai abrir lá uma caixinha e vai estar escrito o número 12, daí ele vai escrever no registro dele, na tabela dele, marcou lá 12. Aí ele correu para o ponto 2, ele viu que número que era aqui, né, que aqui no gabarito está aqui, 46, ele colocou 46 ali. Então, significa que se ele passou por todos os pontos, ele tem todos os números corretos. E o professor pode conferir e verificar se ele realmente passou por todos os pontos. E aqui pode ser frases, pode ser palavras, pode ser ritmos, pode ser outras coisas, modalidades esportivas, né? Vai muito da criatividade, mas, né? Deu bem para vocês entenderem como é bacana e como a gente consegue adaptar em qualquer realidade. Beleza? Vamos adiante. Agora, vamos fazer uma atividade de reflexão, viu? Como a educação física não é só movimento, temos que pensar, refletir, né? Vamos lá. Algumas questões importantes se fazem presentes, né? Instigam a nossa imaginação, a nossa reflexão. Será que a natureza está preparada para tamanho consumo mercadológico? Agora que está na mídia, né, esses esportes de aventura, esportes radicais, esportes na natureza? É uma questão a se pensar. Outra, como minimizar o impacto na natureza ao vivenciar determinada prática de aventura? Como que eu posso fazer uma atividade sem destruir, só contornar os pontos da natureza, né? Sem atrapalhar a vida dos animais, das plantas, né? Será que as agências e operadoras desse mercado de turismo de aventura se preocupam de fato com a preservação do meio ambiente? Também é uma questão a se pensar. Como aprender a conviver com o meio ambiente preservando em uma aula de educação física? Muito bem, peguem o caderno de vocês, reflitam e escrevam. Caprichem aí!
Legal, pessoal, eu acredito que vocês tenham feito bem bacaninha, com argumentos, explicando por que vocês pensam desta maneira ou da outra maneira, beleza? Os professores de vocês vão acompanhar as respostas, certo? Vamos adiante. E aqui, pessoal, chegamos à revisão. Vamos relembrar, então, o que a gente estudou hoje, para que fique bem registrado. Quem for esperto, registra aí no seu caderno agenda, né? Evolução histórica da orientação, falamos sobre o mapa, a bússola, prisma e os cartões. Falamos sobre o percurso de orientação, orientação como meio para a educação ambiental. É uma forma de nós valorizarmos a natureza, sentirmos a importância de respirar um ar puro, de fazermos atividades práticas, né, em meio à natureza ou meio à zona urbana, né? Certo? Tendo revisado isso, ficou o recadinho da nossa amiga árvore aqui. Valeu, galerinha! Lembre-se de preservar o meio ambiente, que nós garantiremos práticas de aventuras bem legais para vocês. Muito bem e até a próxima!